Os meus sogros fizeram uma falsa intervenção no jantar de ação de graças porque não queriam ter filhos. Mas fomos ao jantar a sério e contamos tudo à nossa família. Olá! Para contextualizar, meu marido e eu somos um casal sem filhos. Ele tem 34 anos, eu tenho 32, e estamos casados há 4 anos. Estamos juntos há 8 anos, e desde o começo do nosso relacionamento, ambos deixamos claro que não queríamos ter filhos no futuro. Discutimos isso todo ano, para garantir que ainda estávamos na mesma página, e sempre concordamos. Isso é uma sorte para nós. Eu não sou fã de crianças, ele também não é, e acho que estamos bem com isso. Claro que nossas famílias têm muitas opiniões sobre isso, e até os meus pais acham que eventualmente vamos mudar de ideia. Mas eu sei que isso realmente não vai acontecer. Ainda assim, mesmo que meus pais não concordem com nosso estilo de vida, é porque eles não entendem. Vêm de uma geração diferente e respeitamos isso. Eles têm a decência de nos deixar em paz e não tentar impor suas decisões e opiniões. Meus sogros são um pé no saco. Desde que nos casamos e dissemos a eles que não queríamos ter filhos, eles tornaram sua missão de vida tentar nos fazer mudar de ideia. Como se fazer algo importante da vida fosse convencer os outros a mudarem. E não é como se eles não soubessem disso antes de nos casarmos, já havíamos contado. Mas suponho que pensaram que não falávamos sério, que eventualmente mudaríamos de ideia. Só que agora já se passaram 4 anos e, obviamente, eu não vou ficar mais jovem. Então começaram a nos pressionar para que comecemos a tentar ter filhos. E no último ano, isso tem sido bem intenso. Tivemos várias brigas e discussões sobre o assunto, mas geralmente foram menores e não demos muita importância. Eles sempre pediam desculpas, então não levávamos a mal. Suponho que deveríamos ter cortado contato. Mas há alguns dias, eles literalmente decidiram nos abordar de um jeito maluco. Era dia de ação de graças. Normalmente é meu cunhado quem organiza a celebração com sua esposa, e nós vamos até a casa deles. Eles fazem uma grande festa, e até meus pais participam, porque nossas famílias são bastante próximas. Mas, este ano, enquanto estávamos nos arrumando para sair de casa, recebi uma ligação da minha sogra, que me disse que meu cunhado havia decidido transferir a celebração do Dia de Ação de Graças para a casa dela, e que todos iriam para lá em vez disso. Aparentemente, a esposa do vizinho do meu cunhado havia falecido naquela manhã, e eles não queriam fazer uma grande festa ao lado de uma casa em luto. Achei isso razoável, então não fiz perguntas e fomos para a casa dela. Mas quando chegamos não havia carros estacionados do lado de fora, não havia barulho ou música, nada do que se esperaria de um evento familiar tão grande. Éramos os primeiros a chegar, ou era outra coisa. Simplesmente entramos, embora tenhamos achado estranho. Meu marido e eu pensamos que talvez todos estivessem se atrasando. Nada fora do comum. Isso também é bem típico da nossa família. De qualquer forma, entramos e na sala de estar, estavam apenas meus sogros sentados no sofá, com uma aparência como se estivessem prestes a embarcar numa nave espacial rumo à Lua, numa missão secreta em busca de queijo lunar, porque eles são meio ratinhos de tão escorregadios que são. A casa não parecia ter sido preparada para receber um monte de gente para o almoço de ação de graças, então aquilo já cheirava mal, embora não tanto quanto os meus sogros. E então, em alguns minutos, descobrimos que aquilo, basicamente, era uma emboscada que eles haviam armado para nos falar sobre nossa decisão de viver sem filhos. Eles nos disseram que o Dia de Ação de Graças seria celebrado na casa do meu cunhado como de costume, e nos haviam pedido que fossemos até lá para conversar em particular, porque achavam que já era hora de começarmos a levá-los a sério, em vez de simplesmente ignorar o assunto e fazermos o que quiséssemos. Começaram dizendo que deveríamos começar a tentar agora, porque não há como saber quanto tempo pode me levar para engravidar ou se temos problemas de fertilidade ou não. E se tivermos, vai levar ainda mais tempo. Já estamos na casa dos 30, não deveríamos esperar muito mais, porque o relógio biológico continua fazendo tic-tac e nós o estamos desperdiçando. Depois disseram que, como queriam ser levados a sério, sentiram que tinham que nos dar um ultimato. E nos disseram que a menos que começássemos a tentar e prometêssemos que lhes daríamos um neto no próximo ano, eles se certificariam de que não fossemos convidados para futuros eventos de família. Segundo eles, os eventos familiares eram para os casais de verdade, com filhos que completassem a família. E ao que parece, devemos a eles o compromisso de continuar a linhagem. E o mínimo que poderíamos fazer seria dar essa promessa. Foi realmente uma loucura. Em certo momento eu achei que meu sogro fosse sacar uma espada de ferro, não o que vocês estão pensando, seus maliciosos, e nomear meu marido cavaleiro do seu reino na mesma hora. Eu imediatamente disse que não havia a menor chance de isso acontecer e que eles estavam loucos. Muito loucos por acharem que podiam nos armar uma emboscada desse tipo e esperar que simplesmente disséssemos sim a tudo, deixando que fizessem o que bem entendessem. Eu disse que estavam sendo ridículos e que não estávamos interessados em nada daquilo. Depois peguei o braço do meu marido e fomos embora. Tentaram nos impedir, dizendo que ainda não tinham terminado de falar e que precisavam de uma promessa da nossa parte. Mas eu já estava farta daquilo tudo.
Tinha certeza de que se ficasse mais um minuto, acabaria perdendo a paciência com eles. E não queria fazer isso, porque só ia estragar meu dia. Ambos estávamos muito irritados e decidimos que não poderíamos mais ficar calados. Então resolvemos dirigir até a casa do meu cunhado. E uma vez lá na frente de toda a família, explicamos exatamente por que chegamos atrasados. Ninguém achou estranho, pelo que expliquei antes, e porque meus sogros ainda não haviam chegado. O que também não era incomum, já que eles gostam de chegar bem tarde. Contamos toda a história e todos ficaram chocados. Não sei porquê, e segundo as palavras deles, meus sogros estavam mais loucos que uma cabra, se realmente tinham feito aquilo. Todos ficaram do nosso lado. Algumas pessoas entraram em contato com meus sogros para dizer que eles não tinham o direito de afirmar que não éramos um casal de verdade só porque não tínhamos filhos. No fim das contas, era nossa decisão, não deles, e qualquer que fosse a nossa escolha, eles tinham que respeitá-la. Não devíamos nada a eles, nem mesmo um neto. E dizer coisas como precisamos continuar a linhagem, especialmente considerando que meu cunhado já tem filhos, foi uma completa tolice. Meu cunhado também disse a eles que não se atrevessem a aparecer no jantar de ação de graças, o que os deixou ainda mais furiosos. Então, basicamente, todo mundo está irritado com eles neste momento. Todos querem que eles nos peçam desculpas. Mas meus sogros acham que somos nós os culpados por termos ido contar tudo para todo mundo e termos revelado à família o que tinha acontecido, em vez de resolvermos a questão em particular. Meus sogros nos enviaram mensagens de texto, tanto para mim quanto para o meu marido, dizendo que estavam realmente chateados por termos feito isso, por termos contado para toda a família o que havia acontecido, em vez de mantermos entre nós e tentarmos resolver sozinhos. Segundo eles, escolhemos o caminho de criar drama sem motivo. Eles não gostaram disso e acham que somos nós que devemos um pedido de desculpas, primeiro por termos feito algo assim. Ainda que não concordássemos com os métodos deles, não havia razão para tornar tudo público. É isso que eles acreditam. Mas o único pedido de desculpas que alguém deve aqui é o deles para conosco. Aqui vai um contexto adicional sobre a situação que talvez interesse a alguns de vocês, e que acho um pouco relevante também. Bem, meu cunhado de 38 anos, tem 2 filhos com sua esposa, e eles decidiram manter os 2 sobrenomes das famílias para os filhos. Meu cunhado é bastante respeitoso e, na verdade, é o cara mais gentil que existe, assim como meu marido. Então, quando se casaram, a esposa dele não mudou o sobrenome. Eu também não mudei o meu. Mas quando se tratou de mim, meus sogros não ficaram tão irritados quanto quando souberam que minha cunhada não adotaria o sobrenome do marido. Desta vez, suponho que já esperavam, então não disseram muito, ou talvez até tenham dito, mas se contiveram porque sabiam que não ia mudar nada. Enfim, quando minha cunhada estava grávida do primeiro filho, ela e o marido contaram para todos que haviam decidido manter os 2 sobrenomes, e que o sobrenome dela viria primeiro. Meus sogros não aceitaram isso de jeito nenhum e tentaram, a todo custo, mudar a opinião de todos. Mas não deu certo. Eles reclamam disso há anos, dizendo que acham injusto sermos tão relaxados com as tradições, e que parece que não nos importamos com nada disso. Mas, acima de tudo, estão incomodados porque o sobrenome deles não ficou em primeiro lugar. Eu não mencionei isso na minha publicação original porque teria ficado muito longa, mas acho que agora vale a pena dizer. Eles também tocaram nesse assunto quando falaram que lhes devemos o compromisso de continuar a linhagem, porque aparentemente, meu cunhado já havia tomado decisões que os decepcionaram, e agora esperavam que nós desfizéssemos isso. Eu sabia exatamente do que estavam falando, mas era tão mesquinho e ridículo que nem quis entrar no assunto. De qualquer forma, foi isso que aconteceu, e achei que valia a pena compartilhar aqui. Atualização 1. É uma sensação boa saber que até pessoas da geração dos meus sogros não concordam com eles, porque eu já estava começando a pensar que talvez isso fosse apenas uma diferença geracional. Mas ao que parece, não é bem assim, porque até pessoas de uma geração diferente conseguem entender o que significa respeitar as decisões pessoais dos outros. E se os meus sogros não conseguem fazer isso, então o problema é deles. Portanto, não se trata de uma questão de diferença de idade, é uma questão de que se você balançar a cabeça dos meus sogros, provavelmente vai ouvir um parafuso solto batendo lá dentro. De qualquer forma, meu marido e eu já deixamos claro que não vamos pedir desculpas por nada, porque não fizemos nada de errado. A única coisa que fizemos foi contar o que aconteceu, porque a emboscada deles foi o motivo de termos chegado tarde. E também para que todos entendessem por que estaríamos tão irritados com eles durante o jantar. Simples assim. Se eles foram desinvitados, não foi decisão nossa, foi do dono da casa. E sinceramente eu nem acho que tenha faltado motivo para isso. São eles que nos devem um pedido de desculpas, e também a muitas outras pessoas. E o papel de vítimas definitivamente não combina com eles, porque ninguém da família os vê de forma diferente do que nós vemos. Deixamos muito claro para eles que não queríamos ouvir o porquê da sua raiva, porque eles estão bravos por uma situação que criaram na própria cabeça, e isso não é nosso problema. Literalmente armaram uma espécie de intervenção para nós,
algo que se faz com pessoas que têm problemas com vício ou alcoolismo, não com pessoas que simplesmente escolheram não ter filhos. A maior parte da nossa comunicação foi por mensagens de texto. E as mensagens que mandamos explicando tudo isso, como mencionei no parágrafo anterior, a única resposta deles foi se defender da maneira mais ridícula possível. Não tinham argumento real, só continuavam repetindo a mesma coisa. Não paravam de dizer que era nosso dever, como filhos deles, tentar dar netos. O que é, basicamente, uma das coisas mais arrogantes que alguém pode dizer. Eu não sou uma máquina de fazer bebês, e muito menos para eles. Que procurem um gambá para isso, ou melhor, uma sariguê, não sei. E meu marido também não é um garanhão alugado para gerar filhos campeões da tríplice coroa. Nós somos pessoas. E acho que nosso estilo de vida não acomoda crianças, e isso está completamente certo. E não acho que devamos muitas explicações, muito menos para os meus sogros. Já demos mais explicações do que eles merecem, mais do que o necessário. E eles já têm netos. Que os valorizem. Agora, se para eles essas crianças valem menos porque não carregam o sobrenome deles, ou porque o sobrenome deles não vem primeiro, então não é responsabilidade minha mudar isso. E o mais importante, sim, eu concordo que sou parte da família deles, mas não lhes devo nada. Meus pais me criaram, eles não. Então, eu disse que eles podiam pegar essa mentalidade antiquada sobre esses assuntos e enfiar lá nas cavernas traseiras deles, porque realmente não me importa. E depois disso, bloqueei os dois, porque honestamente não tinha mais nada a dizer. E nem me importei em estar sendo rude ou desrespeitosa, porque já não tenho mais nenhum respeito por eles. Depois disso, disse ao meu marido que se ele ainda quisesse manter algum tipo de contato com eles, ou o que quer que se chame esse tipo de comunicação com esse tipo de gente, isso era problema dele. Mas eu já tinha terminado. E ele me respondeu que faria o mesmo, porque também não tinha mais nada a dizer. Ambos estamos muito irritados e os bloqueamos. Algo que, claro, eles não aceitaram nada bem. Mas ninguém da família se importa, nem está do lado deles nesse momento por razões óbvias. Cada pessoa ali poderia lotar o Reddit com histórias sobre meus sogros. Ninguém mais os bloqueou nem nada, só nós. Mas tenho certeza de que ninguém está disposto a conversar com eles agora. Só espero que percebam que foi erro deles, que estão errados. Porque do contrário, a vida deles vai ficar muito difícil daqui pra frente, sem ninguém da família ao lado. Passaram de vamos construir um grande legado familiar para não termos mais família alguma. Vão ter que começar tudo do zero, ter filhos de novo e torcer para que esses, daqui a 20 anos, realizem seus desejos. Mas conhecendo-os, vão estragar tudo de novo. Atualização 2. Estamos em um impasse há 2 dias, desde que os bloqueamos. Para ser honesta, eu estava bem com isso, porque independentemente da situação, minha vida seguia normalmente. Sim, era um pouco desagradável ter isso na cabeça, mas, tirando isso, não estava me afetando de verdade. E eu tinha certeza de que superaria logo. O resto da família também parecia ter esquecido do ocorrido, e todos voltaram às suas vidas. Mas por alguma razão, meus sogros decidiram criar mais drama. Provavelmente só porque queriam um pedido de desculpas da nossa parte, e como ainda não receberam, não conseguem deixar isso para trás. Estão com o orgulho ferido. Então decidiram publicar sobre o assunto nas redes sociais, por Deus sabe que motivo. Porque o resto da família já havia deixado claro que não os apoiava. Então não sei que tipo de simpatia estavam buscando. Suponho que tentavam conquistar a simpatia das pessoas que não puderam comparecer à festa. Algumas pessoas da família, especialmente as mais velhas, de outra geração, realmente não conseguiram estar presentes. E acho que esse era o público-alvo deles. E conseguiram alcançá-los no Facebook, que foi onde meus sogros publicaram tudo. Conseguiram a simpatia que procuravam, e bastante gente teve muito a dizer sobre a situação nos comentários. A maioria das pessoas que comentou era contra nós. Todos que estavam do nosso lado se abstiveram de comentar, porque não queriam se envolver ainda mais nisso. E eu não os culpo, lidar com meus sogros é cansativo. De qualquer forma, a geração mais velha da família não concorda com nosso estilo de vida, nem com nossa filosofia sobre filhos. E deixaram isso bem evidente. Para eles, nós éramos os vilões, privando meus sogros da alegria que os netos trariam. Literalmente nos apontaram e nos envergonharam, dizendo que não havia motivo para sermos tão mesquinhos com o que fizemos, e que uma vez que tivéssemos filhos, entenderíamos exatamente o que estávamos perdendo, e o que perderíamos, caso não escutássemos meus sogros. Mas tudo isso foi muito irritante, para ser sincera. Porque honestamente, essas pessoas vêm de outra geração e não entendem minha forma de ver o mundo, o que está tudo bem. Como eu já disse, meus próprios pais também pensam parecido. Mas isso não lhes dá o direito de nos desrespeitar e de nos importunar só porque pensamos diferente. Isso não é certo. E é exatamente isso que tem acontecido. Até agora, eles têm agido como se fossem os únicos a saber a forma correta de viver a vida. E como se meu marido e eu estivéssemos arruinando nossas vidas de alguma maneira por não termos filhos. Claro que conversamos sobre a publicação, e tanto eu quanto ele ficamos muito irritados.
Também falamos com o resto da família, todos os que estavam no almoço de ação de graças, e todos compartilharam da mesma opinião. Literalmente todos acham que meus sogros estão prolongando isso desnecessariamente. Não sei que efeito esperam causar com tudo isso. Que a gente vá ceder, sei lá, pela pressão do Facebook. Vamos fazer sexo como coelhos e ter um bebê antes que o Mark Zuckerberg chegue de helicóptero para nos obrigar? Eu não acho que imaginar o Mark seja a motivação ideal para querer ter um filho neste momento, mas essa é só a minha opinião. Com todo o respeito ao Sr. Zuckerberg, mas ele definitivamente não é meu tipo. Também não vai nos fazer pedir desculpas. E o problema é que nós sabemos disso, mas eles parecem não saber. E a questão é que nem sequer queremos dizer isso a eles, porque para isso teríamos que conversar com eles, interagir com eles, explicar essas coisas. E aí está o problema. Porque sabemos que se não conversarmos com eles, eles não vão superar. Vão continuar estendendo isso eternamente. E sem falar com eles, não tem como encerrar essa situação. Sim, mas essa é exatamente a coisa que não queremos fazer. Não queremos falar com eles. Não queremos interagir com eles. Porque sabemos que é uma enorme perda de tempo. Se eles ainda não entenderam nosso estilo de vida até agora, é muito improvável que entendam se tentarmos explicar neste momento. Podemos até pegar fantoches e montar uma aula para crianças de 5 anos, e mesmo assim, nem isso adiantaria com meus sogros. Imagino que o próximo passo seja alguém sugerir que a gente entre com um processo ou peça uma ordem de restrição por isso. Eu sei, porque já li várias publicações antes de começar a escrever as minhas, e sempre tem alguém dizendo isso. Mas essas pessoas vivem em outra realidade. Assistiram a filmes demais ou simplesmente não sabem como funciona o mundo real. Isso não é algo que justifique um processo, nem algo que seja suficiente para pedir uma ordem de restrição. Eu já conversei com amigos advogados sobre isso sempre que leio comentários assim, e eles sempre dizem a mesma coisa. É necessário haver algo realmente justificável. Agora, se meus sogros fizerem algo ainda mais maluco, aí sim, estaremos falando sobre contratar advogados. Atualização 3. Na última atualização, há algumas semanas, mencionei como meus sogros haviam falado sobre o incidente nas redes sociais e tentaram se passar por vítimas para ganhar simpatia de outros membros da família. E conseguiram pelo menos com a geração mais velha, e mesmo assim apenas com um grupo. O restante estava ocupado demais cuidando da própria vida para se importar com o chilique dos meus sogros na internet. Nós decidimos não dizer nada a respeito, porque honestamente, não achamos que isso nos levaria a lugar algum. Eles estavam à vontade para falar mal de nós, e nós estávamos bem deixando que fizessem isso. As pessoas que estavam do nosso lado continuariam do nosso lado, não importava o que acontecesse. E aquelas que estavam contra nós, nem elas podiam ser influenciadas. Então, por que tentar? Como eu já havia dito, estivemos considerando se valeria a pena conversar com eles e tentar resolver as coisas ou não. E no fim das contas, decidimos que não. Porque sinceramente acho que já fizemos o suficiente. Nas últimas semanas não temos nos falado, e as postagens contra nós continuam aparecendo. Pelo menos agora não são tão diretas. Eles publicam artigos sobre pessoas que decidem não ter filhos ou coisas do tipo. Também postam sobre casais que adotam um cachorro em vez de ter filhos, o que nem é o nosso caso, porque nem cachorro temos. Também tem compartilhado alguns memes me chamando de manipuladora. O que eu acho particularmente engraçado, porque eles realmente acreditam que fui eu quem manipulou meu marido para que ele não quisesse ter filhos. Sendo que foi ele quem trouxe o assunto à tona lá no começo, quando começamos a namorar e o relacionamento começou a ficar mais sério. E acho que eles nem percebem o quanto isso é ofensivo também para o meu marido, porque estão basicamente insinuando que ele não é capaz de pensar por si mesmo, e que pode ser manipulado. Mesmo sendo um homem adulto, plenamente capaz de tomar suas próprias decisões e saber se quer ter filhos ou não. Mas claramente, segundo os próprios pais, ele não tem capacidade suficiente para isso. Então temos dado bastante risada com tudo isso. E fico feliz que ele esteja conseguindo levar tudo com tanta leveza neste momento. Atualização 4. Nestes 3 meses, durante um tempo, eles continuaram publicando indiretas sobre nós, nos insultando. Mas quando perceberam que ninguém estava ligando para o que tinham a dizer, e depois de algumas postagens que nem curtidas receberam, decidiram parar. Nas últimas semanas, eles têm estado bem inativos em todas as redes sociais. E ninguém da família falou com eles também, então ninguém sabe o que tem acontecido. Nós até sentimos um pouco de curiosidade para saber o que estava rolando, mas como não queríamos falar com eles, deixamos o assunto de lado. No entanto, ontem à noite, meu cunhado ligou para o meu marido e contou que tinha encontrado meus sogros em um restaurante. É um restaurante bastante popular que acabou de abrir nas redondezas e, por acaso, eles estavam lá ao mesmo tempo, o que já foi um verdadeiro milagre. Apesar de tudo que aconteceu, foi meu sogro quem deu o primeiro passo. Quando viu meu cunhado, decidiu ir falar com ele. Meu cunhado nem os tinha visto, mas quando o pai se aproximou, ele foi educado, embora um pouco tenso.
Mesmo assim, meus sogros falaram com eles juntos e até o convidaram para jantar com eles, embora estivessem em maus termos há várias semanas por causa de tudo o que aconteceu conosco. Meu cunhado recusou o convite, mas mesmo assim meus sogros disseram que adorariam que todos nós fossemos jantar algum dia em breve, só para podermos esclarecer as coisas e colocar tudo em ordem novamente. Disseram que se sentem muito arrependidos do comportamento deles. E mais surpreendentemente disseram que também gostariam de conversar conosco e resolver as coisas, porque somos nós quem realmente merecemos um pedido de desculpas da parte deles. Tinham pensado nisso por um tempo, mas não conseguiram nos contatar porque os havíamos bloqueado em todos os lugares, e estavam envergonhados demais para procurar outro jeito de falar com a gente. Mas por alguma sorte acabaram encontrando meu cunhado, e ele passou o recado. Agora depende de nós decidir se queremos ir a esse jantar ou não. Meu marido e eu temos pensado sobre isso. Acreditamos que é tudo papo furado, e que é só mais uma tentativa deles de nos manipular. Não engolimos essa história de que encontraram meu cunhado por acaso. Para mim, parece mais um plano ardiloso deles. O próximo fim de semana é daqui a poucos dias e, sinceramente, não acho que nenhum de nós dois esteja pronto para esse tipo de encontro neste momento. Atualização 5. Apenas 4 dias desde minha última atualização e, como mencionei, achamos que o próximo fim de semana seria cedo demais para jantar com eles. Então decidimos desbloquear os pais do meu marido e eu falei com os meus sogros. Disse que não iríamos jantar com eles, que ainda era muito cedo, e que precisávamos de mais tempo para refletir sobre tudo. Eles falaram com um tom muito diferente das brigas que tivemos antes. Disseram que podíamos levar o tempo que precisássemos, mas que só queriam que soubéssemos que estavam muito arrependidos por tudo. Disseram que haviam sido extremamente egoístas e que lhes custou muito perceber os próprios erros. Mas agora que entendiam que estavam errados, tinham excluído todas as publicações. Também queriam que soubéssemos que tanto se tivermos filhos como se não, será nossa escolha, e que eles não têm o direito de comentar sobre isso. Agora aprenderam essa lição, mesmo que tenha sido da forma mais difícil. Me disseram que não querem que eu me sinta pressionada, e o mesmo vale para meu marido. Querem que deixemos o passado para trás, para que possamos seguir em frente juntos. Disseram também que talvez não seja uma má ideia não ter filhos, já que isso custa muito caro. Bom, podem me chamar de desconfiada, mas essa guinada de 180 graus dos meus sogros é muito suspeita. Tudo nessa nova versão deles fede, por isso, nos limitamos a agradecer e dizer que por enquanto manteríamos distância. Eles não disseram muita coisa, como se já esperassem essa resposta, mas foi tudo que receberam da nossa parte. Talvez os dois tenham batido a cabeça ao mesmo tempo em algum acidente doméstico quase traumático e cômico. Mas não, eu não acredito que seja esse o motivo dessa mudança repentina de atitude. Atualização 6. Meu faro não me enganava. Eu sabia que tinha algo estranho nos meus sogros. Não é que eles cheirassem a urina ou fezes, mas cheiravam a falsidade, como se quisessem algo de nós e, por isso, estivessem sendo tão gentis. Na última atualização, eles respeitaram nosso pedido de distância após o pedido de desculpas, e começamos a duvidar um pouco. Pensamos, talvez os dois tenham escorregado numa casca de banana, batido a cabeça na mesa e acordado como novas pessoas decentes. Mas milagres não existem. E claro, só estavam procurando algo de nós. Acontece que há alguns meses, meu sogro atropelou um ciclista enquanto dirigia. E embora o ciclista não tenha morrido, sofreu algumas lesões, o que levou à abertura de um processo. Vejam só, isso é um motivo legítimo para um processo. E um bem forte, considerando que estamos falando dos meus sogros. Porque em vez de sair do carro para ver como o ciclista estava, meu sogro começou a xingá-lo por estar no caminho dele. Resultado, o ciclista o processou por $43 mil. E meus sogros tiveram que pagar, pelo menos esse foi o acordo feito, já que o ciclista ainda pedia mais dinheiro. Os meus sogros magicamente não mudaram de ideia sobre o tema filhos. Continuam pensando o mesmo. A única diferença é que agora, é conveniente que não tenhamos filhos, porque não precisamos gastar nosso dinheiro com uma criança e, portanto, poderíamos ajudá-los. Que sogros maravilhosos eu tenho! E como são tão maravilhosos, nós os ajudamos com um presente de gratidão, deixamos que voltassem a hipotecar a casa para pagar o homem. Não sei por que eles não conseguiram ver esse presente pelo que realmente foi uma oferta de paz da nossa parte. Só estávamos querendo ensiná-los que se você ataca sua família, não espere que ela venha correndo te ajudar quando você precisar. É uma lição valiosa, mas eles não estão dispostos a enxergá-la. E quem perde com isso são eles mesmos, é uma dupla perda. Perderam muito dinheiro e não conseguiram nada de bom com isso. Eles também foram atrás do meu cunhado, mas além de ele não ter esse tipo de dinheiro, também não quis ajudá-los. Não é que nós tivéssemos esse dinheiro disponível com facilidade, mas eles esperavam que nos endividássemos ou algo do tipo. Se eles não conseguem entender que atacar a gente e depois vir pedir dinheiro não ia funcionar, então isso não é mais problema nosso. Agora voltaram ao normal, nos odeiam. Mas, sinceramente, isso nem é uma mudança tão radical,
considerando tudo o que já conhecemos deles.